O Sistema Solar. Parte 2. O Sol. Canal FICBio. Os componentes do Sistema Solar. O Sol. O Sol é o astro dominante do sistema ao qual pertencemos. Ele é responsável por mais de 99% da massa de todo o Sistema Solar. Veja a tabela, que considera a massa do sistema como 100% do total. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.392.000 km, 109 vezes maior que o da Terra. Caberiam 1,3 milhão de planetas Terra dentro do Sol. A gravidade na superfície solar é 27,4 vezes mais intensa do que a da superfície terrestre. A unidade mais adequada para medir distâncias dentro do Sistema Solar é a unidade astronômica, UA, que é a distância média entre a Terra e o Sol. Um UA é igual a 5.149.597.870.700 metros ou, aproximando, um UA é igual a 5.150 bilhões de metros, 1,5, 1.011 metros, ou 150 milhões de quilômetros, 1,5, 108 quilômetros. A unidade mais adequada para medir distâncias interestelares é o ano-luz, AU, que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Um ano-luz igual à velocidade da luz vezes um ano, sendo igual a 9,46 vezes 10 elevado a 12 km. Mas, em geral, usa-se um ano-luz igual a 9,5 vezes 10 elevado a 12 km. Observação. Para efeitos práticos, os períodos de rotação, um dia, e de translação, um ano, da Terra servem de base para a medida de tempo dos períodos de rotação e translação de outros corpos celestes, sendo chamados de dia terrestre e ano terrestre, respectivamente. O Sol é uma estrela pequena se comparado às demais estrelas. Mas, sem ele, não haveria vida na Terra. Os planetas do Sistema Solar giram ao redor do Sol e, com ele, giram em torno da Via Láctea, dando uma volta completa a cada 225 milhões de anos. O Sol também realiza um movimento de rotação equatorial de cerca de 25 dias. A temperatura em sua superfície está em torno de 6.000 graus Celsius e sua massa é cerca de 330.000 vezes maior que a da Terra. No núcleo do Sol ocorre um processo de geração de energia nuclear, que chega à sua superfície e é lançada no espaço sob a forma de radiação luminosa, radiação térmica e através de partículas que compõem o chamado vento solar. Assim como muitas outras estrelas, o Sol é um astro constituído de uma mistura de gases ionizados e incandescentes, denominada plasma, proposto como o quarto estado da matéria, e sua composição básica é hidrogênio e hélio. Plasma, o quarto estado da matéria. Um sólido mantém forma e volume estável porque seus átomos ou moléculas estão unidos por meio de fortes interações. Em seus estudos anteriores, você aprendeu que, ao fornecer certa quantidade de energia, calor, aos sólidos, essas interações podem ser quebradas, fazendo com que mudem de fase, estado físico, transformando-se em líquidos, no processo chamado fusão. Se o fornecimento de energia aos líquidos na forma de calor for continuado, eles atingem o ponto de vaporização, passando para o estado gasoso. Convém relembrar que essas mudanças estão sujeitas não só ao calor fornecido, mas também à pressão a que está submetido o material. Podemos fazer uma analogia com a formação do quarto estado da matéria, o plasma. Sob intensa pressão e enorme quantidade de energia, calor, as interações entre as partículas de um gás podem ser quebradas, produzindo átomos isolados, assim como as interações entre elétrons e núcleos, com os átomos perdendo ou ganhando elétrons, isto é, transformando-se em íons. Nesse meio altamente energizado, em que a maioria absoluta dos átomos está ionizada, sob a forma de íons, as partículas movem-se livremente, apenas interagindo entre si por meio de colisões ou de forças elétricas e magnéticas. Como esse meio tem algumas características de um gás, mas com comportamento e propriedades diferentes, é chamado de plasma. Assim, pelo menos qualitativamente, podemos dizer que o plasma é um material em estado gasoso, no qual a maioria absoluta das partículas é de íons e elétrons e não há átomos neutros ou eles representam frações extremamente pequenas. No núcleo do Sol, a temperatura, 15 milhões de graus Celsius, e a pressão, 340 bilhões de vezes a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar, são tão altas que os átomos de hidrogênio do plasma acabam se fundindo e formam átomos de hélio. Esse processo, denominado fusão nuclear, libera uma imensa quantidade de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Entretanto, o Sol é tão denso que essa radiação leva milhares de anos para se deslocar do núcleo à superfície. A partir daí, ela é liberada para o espaço e, em aproximadamente 8 minutos, uma pequena parte dela atinge a Terra. O Sol pode ser esquematicamente dividido em 6 camadas. Do centro para a periferia, temos o núcleo, a zona radiativa, a zona convectiva, a fotosfera, a cromosfera e a coroa. O modelo representado na figura mostra as principais regiões do Sol. A cromosfera normalmente não é visível, porque sua radiação é muito mais fraca do que a da fotosfera. Ela pode ser observada, no entanto, durante os eclipses, quando a Lua esconde o disco da fotosfera.
A cromosfera estende-se por 10.000 km acima da fotosfera e a temperatura aumenta da base para o topo, tendo um valor médio de 15.000 graus Celsius. Acima da cromosfera encontra-se a coroa, a camada mais externa, larga e rarefeita da atmosfera do Sol, que tem forma e tamanho variáveis, podendo medir aproximadamente 13 milhões de quilômetros a partir da fotosfera, porque não tem limites definidos. Ela é melhor observada durante os eclipses, pois, apesar de ter um brilho equivalente ao da lua cheia, fica obscurecida quando a fotosfera é visível. Da coroa emana o vento solar, um fluxo contínuo de partículas subatômicas. O vento solar que atinge a Terra é capturado pelo campo magnético, formando o cinturão de Van Allen, que só permite que algumas partículas carregadas entrem na atmosfera da Terra pelos polos, resultando nas auroras boreal e austral. A fotosfera, com cerca de 330 km de espessura e temperatura de 6.000 graus Celsius, é a camada visível do Sol. Pontos escuros detectados na fotosfera são regiões onde o gás, mais frio e mais denso, escorre para baixo e são denominados manchas solares. Logo abaixo da fotosfera localiza-se a zona convectiva, que se estende por cerca de 15% do raio solar. Logo abaixo dessa camada está a zona radiativa, onde a energia flui por radiação. O núcleo, com temperatura de cerca de 10 milhões de graus Celsius, é a região onde a energia é produzida por reações termonucleares, fusão nuclear. Espetáculo de luzes brilhantes. O Sol não emite apenas luz e calor, mas também partículas que, ao penetrarem nas regiões próximas aos polos, produzem um efeito luminoso chamado aurora boreal, nome dado por Galileu Galilei, 1564 a 1642, e que ocorre no hemisfério norte, ou de aurora austral, nome dado por James Cook, 1728 a 1779, e que ocorre no hemisfério sul. Esse efeito também pode ser observado em outros planetas, como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. As auroras também podem ser criadas a partir de explosões nucleares. Ciclo evolutivo do Sol. Toda estrela possui um ciclo de vida. Ela nasce, sofre mudanças e morre. Isso significa que o Sol, daqui a alguns bilhões de anos, irá cessar seu brilho. Vejamos como irá ocorrer a evolução do Sol e o que pode acontecer com a Terra nesse processo. As estrelas normalmente nascem em regiões do universo que possuem gás e nuvens de poeira. Durante bilhões de anos, essas nuvens se contraem e se tornam mais densas até formar uma estrela. Segundo estudos, o Sol nasceu há 4,6 bilhões de anos. Como toda estrela, ele vai passar 90% de seu tempo transformando o hidrogênio de seu núcleo em hélio, por meio de reações que liberam grande quantidade de energia. Quando o hidrogênio está chegando ao fim, a estrela entra em sua fase final. Segundo estimativas, isso irá acontecer com o Sol quando ele atingir aproximadamente 11 bilhões de anos. Nesse estágio, o núcleo do Sol não possuirá mais condições de suportar a massa das camadas externas e irá colapsar, aumentar sua temperatura e queimar o hidrogênio das camadas externas. Nessas condições, o Sol irá se expandir e se tornar 200 vezes maior e 2.000 vezes mais luminoso, mas mais frio, se tornando uma gigante vermelha. Um pouco antes desse evento acontecer, diversas consequências vão ocorrer com a Terra e os outros planetas do Sistema Solar. Conforme o Sol aumentar de tamanho, a temperatura média da superfície do nosso planeta aumentará, e toda a água da Terra irá evaporar. Com isso, o planeta vai se tornar um gigantesco deserto sem vida. No céu, o Sol aparecerá como uma enorme bola laranja. Quando o Sol for uma gigante vermelha, as rochas podem derreter e a superfície do planeta virar um mar de lava. No céu, o Sol aparecerá como uma enorme bola vermelha. Apesar de o Sol se tornar maior, sua massa irá reduzir, assim como a força da gravidade que prende os planetas em suas órbitas. Isso pode fazer com que a Terra escape de sua órbita e se afaste do Sol. Ao final da fase de gigante vermelha, o Sol perderá muita massa para o universo, e suas camadas externas irão se espalhar pelo espaço, formando uma nebulosa planetária. Após 100.000 anos dessa fase, o Sol se transformará em uma pequena e quente estrela anã branca, aproximadamente do tamanho da Terra. Sem a produção de energia, gradativamente esta anã branca esfriará e se transformará em uma anã negra. Fim da parte 2 sobre o Sistema Solar. Agora vá para a parte 3. Os planetas. Um trabalho de pesquisa onde continuamos usando o livro Companhia Ciências, PNLD como base. O professor Armando agradece. Deixe seu gostei e compartilhe. Incentive todos a estudar, pois só assim poderemos compreender melhor a natureza.